Bom, pessoal, estamos aqui novamente com mais um Eu Sou, hoje com um tema muito polêmico. Eu vou dizer polêmico, mas aí até sem graça, porque qual o tema que não é polêmico que a gente está lidando aqui? Esse é mais um tema que deve sim ser discutido na nossa sala de jantar, com a nossa família, com os nossos amigos, porque é mais uma quebra de tabu. Estamos mais uma vez com a Carol aqui, que no programa anterior esteve com a gente já, e a gente já tinha dado um spoilerzinho que nós falaríamos do tema de hoje. Eu vou lembrar que nós estamos seguindo rigorosamente as regras sobre o Covid. As meninas agora vão retirar as máscaras, já passaram álcool em gel, nós temos os saquinhos aqui para as máscaras serem colocadas, estamos mantendo o distanciamento. Aproveito também para agradecer o Vila Verde Hotel, que nos cede o espaço, esse hotel maravilhoso, esse lugar lindo e agradável, obrigada. Agradecer os meninos, o Caco e o Caio, que são nossos parceiros, e é por eles que tudo acontece. Vamos lá, Carol, para quem não te conhece, se apresenta. E a gente vai falar hoje, claro, deixa eu falar do tema, gente. A gente vai falar de gordofobia. E aí a gente trouxe a Carol pelo óbvio. Eu vou deixar ela falar um pouquinho. Eu sou a Carol Oliveira, sou aqui de Avaré, tenho 38 anos e no auge do meu peso me descobri uma mulher linda, me aceitando e amando o meu corpo como é, exatamente como está. Muito bom, e a gente trouxe também a Laísa, que vai complementar, vai enriquecer o nosso papo, ela vai se apresentar agora pra gente. Obrigada, Ana, obrigada, Carol, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Ana já adiantou, né, eu sou psicóloga, sou docente na instituição, na EduVale, no curso de psicologia, e é uma honra hoje, então, a gente falar sobre, né, um dos aspectos assim, importantíssimos dentro da nossa área, que é o enfoque da saúde mental no tema de hoje, que é a gordofobia. O que é legal, gente, a gente falar um pouquinho sobre o conceito da gordofobia, né? Que é a aversão a pessoas gordas que se afetiva pelo preconceito, intolerância ou pela exclusão dessas pessoas. O tema já é muito antigo, né? Mas ele foi colocado recentemente, agora em fevereiro de 2021, pela Academia Brasileira de Letras, em nosso léxico, que é o conjunto de palavras existentes no nosso vocabulário. E, é claro, a gente precisa colocar nome às coisas, só assim as pessoas conseguem se expressar, seja oralmente, seja por escrito, só assim elas conseguem se sentir violentadas a partir de um fato que às vezes parece corriqueiro, mas que não é, né? Quando a gente fala, aquele gordinho ali, aquela gordinha ali, é por aí que eu quero começar. Carol, vamos falar um pouquinho da sua história, da sua vida. Você sempre foi gordinha? Sim. E eu quero que você conte um pouquinho de como tudo aconteceu desde que você era pequena, porque linda você é. Obrigada. Maravilhosa. E bullying na escola, na família. Fala um pouquinho pra gente de como a sua vida foi se construindo e principalmente essa mulher forte que você é. Como que você conseguiu ultrapassar todas essas barreiras com essa sua identidade e fazer com que muitas mulheres se espelhem em você? Sempre fui uma criança grande e gordinha, mas também sempre tive uma personalidade muito forte e sempre fiz tudo o que eu tive vontade. Eu joguei basquete, eu lacei boi, eu ando a cavalo, eu fiz crossfit, ando de bicicleta, fiz musculação, amei e fui amada. Eu sempre levei uma vida muito tranquila em relação a isso, porém, eu sempre bati muito de frente quando acontecia algum fato. Não deixava barato, né, Carol? De jeito nenhum. Sempre respondia, acabava sendo até grosseira de alguma maneira, mas eu estava me defendendo. Enfim, sempre escutei, nossa, que linda, se emagrecer, ou nossa, como você engordou! Então, isso vinha de pessoas muito próximas. De um tio, de um amigo que você, na verdade, você espera sair, ser muito leve, e às vezes vinha com este comentário.
eu sempre respondia de uma maneira grosseiramente. Eu penso em quem não tem essa mesma personalidade, né? Sim, pensamento rápido. Complementando até isso é o bullying em si, né? É uma prática, aí eu entro até na área da Laísa, mas é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, como a intimidação, a humilhação, o xingamento. É aí que vai se criar um ambiente onde muitas pessoas que não reagiram como a Carol, que não tiveram essa força, começam a adoecer, inclusive. E sabe, Ana, na verdade até as pessoas que também sabem se colocar e se defender, né, porque de alguma forma isso pode, né, afetar o seu autoconceito, né, a sua autoconfiança, e a gente vai para um outro lado, né, que a gente está falando aqui de gordofobia, que é a discriminação, preconceito em relação às pessoas que estão acima do peso, obesas ou sobrepeso. Mas aí a gente também está colocando uma forma de controle. O que é o controle? O controle dos corpos. Você tem que ser magra. Você tem que ser de acordo com o padrão de beleza imposto pela sociedade para você ser aceita. Perfeito. E o adoecimento do quanto eu desvio desse padrão imposto. Então, quanto mais eu estou me distanciando disso, maior o preconceito e também maior a discriminação, que a gente vê até, acho que nesses últimos dias, na semana passada, saiu bastante nas mídias um caso, né, verídico aí de um contratante para uma farmácia de que uma das exigências é que a pessoa não fosse, como ele usou, gorda, né, esse termo, né, não seja gorda, né, como se tivesse alguma coisa, alguma relação entre o trabalho, né, a competência da pessoa. Isso, e a aparência dela e o corpo dela, né? Então, a gente vê aí uma total, vamos dizer assim, julgamento de incapacidade aí dessa pessoa por conta do peso. E aí o que acontece, né? Na verdade, o controle geral da sociedade, principalmente as mulheres, tá? As mulheres são muito mais afetadas que o homem na questão da exigência da aparência física, da cobrança de estar dentro desse padrão ideal. E aí é que a gente vê o quê? O crescimento das psicopatologias, né? Ou do sofrimento psíquico por conta do eu não quero estar acima do peso. E aí vem bulimia, anorexia, as dismorfias corporais, que a gente vê as pessoas se incomodando com detalhes mínimos da própria aparência. Sim, a gente pode citar, inclusive, o Brasil sendo um dos países que mais tem um número crescente de pessoas fazendo cirurgia plástica. Perfeito. O Brasil compete com os Estados Unidos são os dois países com o maior número de pessoas que se submetem a cirurgias plásticas. Na verdade, quando eu vi essa notícia publicada numa mídia comum, né, foi numa revista popular, veio como uma coisa, olha que índice legal. Eu falei, gente, isso é um índice de problemas de saúde mental. O que está acontecendo? De não aceitação. De não aceitação, de sofrimento, é um índice de sofrimento. Perfeito. De depressão, de uma sociedade doente e de algo inatingível. É a busca da perfeição. A busca da perfeição. Exatamente. Às vezes a pessoa, ela não se aceita, ela não se vê e ela corta caminho. Ela corta o caminho, porque o autoconhecimento é extremamente importante para você conseguir se curar, ou se curar, quando eu digo, dessas patologias. Sim. E a pessoa já corta um caminho e ela vai direto em busca de uma cirurgia plástica, buscando essa perfeição. Porque eu tenho relatos no meu Insta de pessoas que já fizeram vários procedimentos estéticos e hoje não se aceitam por conta Elas antes não se viam por ser gorda e hoje é pela cicatriz. Então você vê que o problema... Hoje elas não veem que são elas próprias. Elas perderam a identidade, talvez? Será que é isso? Também. Mas daí, vamos supor, a pessoa era gordinha, não se via. Gordinha. A pessoa era gorda e não se via. E emagreceu, fez a cirurgia plástica, daí ela não se via por conta das cicatrizes.
Sim. Então, não continuava bom. Certo. Mas você sabe que falar sobre, né, desde criança, combater o bullying é uma das formas da gente combater a gordofobia. Né? Na verdade, a gente trabalhar a empatia desde pequenos, né? As pessoas saberem dos efeitos do comportamento dela a médio e longo prazo, imediatos ali também, né? Porque tem crianças, né, e pessoas que chegam se pensarem em suicídio ou até cometerem suicídio, né, entram em depressões muito sérias por conta justamente dessa exclusão, desse preconceito e decorrente desses bullying. E, na verdade, então, a gente tem que trabalhar com essa conscientização da população. Então, isso tem que estar sendo falado nas escolas. Deve ser estrutural, não é, Laísa? Isso lá na estrutura do problema mesmo. Perfeito, perfeito. Porque, como a Carol disse, né, isso começou na família, isso começou com um tio. Quer dizer, essas pessoas sabem os efeitos do comportamento dela, né? Ela percebe que aquilo traz prejuízo para o desenvolvimento, né, de uma criança e prejuízos muito grandes, né? E na verdade, Carol, você ter que ser uma pessoa firme, se colocar, está justificado por isso. Você teve que aprender a ser assim. Eu lembro de querer, antes eu chegava assim conversar com alguma pessoa, eu queria mostrar que eu batia, que eu era uma pessoa forte. Aí, por quê? Porque daí ela já não... Era, na verdade, uma proteção. Sim. Que eu colocava ali. Uma autodefesa que você tinha. Tipo, eu já vou me mostrar quem eu sou aqui pra não ter perigo dela vir falar de mim, entendeu? Ela vai falar do outro, de mim não. Entendi. Então era de uma outra coisa, mas sobre isso ela não vai vir falar. Fazendo um link, inclusive, com isso, o próprio mercado, ele cria estigmas muito preocupantes, né? Quando você vai, por exemplo, a uma loja e as marcas desenvolvem manequins voltados para pessoas magras. E aí, você tem dificuldade... então, tem dois tipos de problemas aí que eu vejo, me ajudem. Um é a pessoa deixar de usar alguma roupa porque ela não está se sentindo bem, ela está se sentindo gorda. E o outro problema é ela querer sim usar, mas não ter como comprar. Porque não existe marcas, hoje em dia está muito mais democrático isso, né? Vou pegar o gancho lá da feira de São Paulo, que eu ia falar um pouquinho mais à frente, mas vou aproveitar. Esse tema é tão importante que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ele realizou em 2018, em parceria com o Dr. Adriano Segal, que é um psiquiatra do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes desse hospital, para identificar o preconceito que pessoas gordas sofriam na vida afetiva, social e profissional. E durante essa pesquisa, ele conheceu uma jornalista santista, gorda, e que ela começou com uma feira que se chama Pop Plus Size, desde 2012 que essa feira acontece em São Paulo. E essa feira tomou uma dimensão que ela se tornou referência para modelos plus size, marcas que vendem para pessoas plus size, e também virou uma plataforma de fortalecimento da autoestima dessas pessoas, de empoderamento e respeito à diversidade. Então, olha a dimensão que isso toma, olha como esse tema é importante, e olha como ele está indo exatamente de encontro com o que você está falando na área da saúde, o quanto isso deve ser sim debatido, esse assunto deve ser trazido, porque nós temos que lidar com isso, ele existe, o problema da gordofobia existe, não é brincadeira, isso mata. Assim como outras, como homofobia, como racismo, como outros problemas que estão na nossa sociedade borbulhando e muitas vezes a gente esconde debaixo do tapete e não dá mais para acontecer isso, não é? Sim, com certeza, Ana. Você está falando de uma questão de exclusão social, né? A hora que a gente entra numa loja e não encontra algo que nos sirva, né? Algo que nada para a gente comprar, e a gente vai vendo que, peraí, parece que eu não sirvo para esse mundo, né? Eu não pertenço a lugar nenhum, né? Cadê o meu lugar? Eu não acho roupas e peças para mim, né? E nós somos seres sociais, nós buscamos o pertencimento. Então é uma dor muito complicada essa, né? E aí acho que esse evento ele vem aí para mostrar que não, a gente tem um grupo que precisa
ser atendido, e não é um grupo pequeno, porque nós chamamos de minorias, mas de minorias no sentido de exclusão social. As minorias daqueles grupos são excluídos, né? Mas não somos, né? Não somos minorias, na verdade. E então esse evento ele vem aí, né, como uma iniciativa maravilhosa, muito bem colocado, viu, Ana? Justamente para a gente democratizar, né, os nossos, não só espaços, né, mas as nossas coisas, né? E aí a gente acho que pode entrar até na questão da acessibilidade. Perfeito, perfeito. Agora eu vou ter que fazer uma pausinha aqui, porque a gente vai ter que ir para os comerciais, mas na volta a gente vai falar, inclusive, sobre esse espaço desses corpos, como que a sociedade conduz essas pessoas que têm certa dificuldade ou são diferentes, como que a sociedade se comporta em relação à acessibilidade, não só de pessoas gordas, mas de outras mais. Daqui a pouquinho.